Oi, pessoal. Eu sou Marcelo Furtado e sou um dos professores aqui do Departamento de Matemática, nesse momento em que estamos aqui celebrando os nossos 60 anos de existência. Então, nessa primeira etapa, onde eu vou contar como eu me tornei professor no MAT, de fato, eu vou dividir essa parte em três outras partes. A primeira começando em 1994, quando eu ingresso aqui no curso de bacharelado em matemática. Então, eu fiz a minha graduação aqui, em 4 anos. E tão logo terminei a graduação, eu já ingressei no mestrado, também aqui na UNB. Foram aí mais 3 semestres no mestrado, e essa primeira etapa foi muito importante, naturalmente. Primeiro, porque eu aprendi um montão de matemática, né? Nesse tempo todo como aluno do MAT, e também porque tive a felicidade de fazer muitos amigos e de conhecer uma parte expressiva daqueles que hoje são são meus colegas, né? São muitos, mas eu preciso realmente destacar dois nomes, que um é o professor Célios, que durante toda a minha graduação foi meu tutor, fui bolsista do PET, aprendi muita coisa, não só de matemática, como de várias coisas com o Célios, e também o Elvis, que foi o meu orientador no mestrado. Então, eu poderia dizer que nesse período, além de aprender muita matemática, eu conheci os meus dois grandes mestres aí, né, na parte acadêmica, não sei o quê, e não só isso, né, tenho a felicidade de tê-los como bons amigos até hoje. Mas finalizado, então, o mestrado, eu estava em dúvida se queria fazer doutorado, que seria o caminho natural, então decidi me tornar professor substituto, antes de tomar uma decisão. E vejo que foi uma boa ideia, pelo seguinte, porque havia dois motivos principais pelos quais eu não tinha certeza se queria fazer doutorado, e um deles é que eu sabia que uma carreira acadêmica implicava em ser professor, dar aulas durante muitos anos, e eu realmente não tinha certeza se eu queria ser professor, se eu queria ficar dando aulas. Embora na graduação, né, no PET, a gente apresentava, né, nós todos lá, muitos seminários, e eu achava aquilo muito bacana, mas eu entendia que era diferente, porque ali nós éramos todos amigos, na verdade. Era um negócio muito divertido dar o seminário, e eu não sabia como seria uma aula, né? Me lembro até hoje da minha primeira aula como professor substituto, foi numa segunda-feira, 16 horas, no curso de Introdução à Álgebra Linear, né? Muitos dos cursos aqui na UNB são dados em anfiteatros grandes para muitos, né, que cabe muita gente, e tinha uma escada bem longa lateral, e eu me lembro de ir descendo aquela escada bem nervoso, né? Parecia que estava indo bater um pênalti numa decisão, né? Aquela escada lá, alguns poucos metros, que parece que duraram horas para atravessar, mas o que eu me recordo bem também é que em poucos minutos, quando começou a aula, eu comecei a conversar com os estudantes, aquilo tudo passou e eu percebi que realmente era aquilo, quer dizer, comecei a perceber de fato que era aquilo, né? Que eu gostava muito de dar aula. Então foram 2 anos como substituto, muito legal, assim, aprendi muita coisa dando aula, tendo a ajuda de novo dos colegas mais experientes, né? Finalizaram então esses 2 anos, estava tudo claro, né? O caminho agora era fazer o doutorado para depois entrar em alguma universidade, e assim fiz, né? Fui pro doutorado. Terminado o doutorado, teve um período pequeno, porque não tinha concurso, fiquei com uma bolsa de pós-doc lá no mesmo local na Unicamp, né, onde eu tinha feito o meu doutorado, e tive a felicidade de, em 2005, ser aprovado no concurso aqui para a área de análise na UNB. Então, em dezembro de 2005, eu começo a terceira etapa, né, dessa história, que, fazendo as contas ontem, eu vi que, na verdade, o meu tempo de mate é mais da metade da minha vida, né? Então, essa terceira etapa se iniciou em dezembro de 2005 e se estende até hoje. E falando agora da minha experiência aqui no MAT, essa é a parte mais complicada, porque ao mesmo tempo que tem muita coisa para falar, você acha que não tem nada, mas eu acho que eu começaria aproveitando uma visão externa que as pessoas têm do departamento. De fato, não todas, né, naturalmente, mas os vários convidados que me visitaram ao longo desses anos para trabalhar, né, para fazer pesquisa, sempre
chegavam aqui e falavam sempre, nossa, mas aqui é tão legal, parece que todo mundo é amigo, a porta da sala do pessoal está sempre aberta, vocês saem juntos para almoçar, vão na casa um do outro. E na minha visão, a visão interna, é isso mesmo. É isso mesmo, assim, claro, guardadas as devidas proporções, são muitas pessoas, então, claro que nem não são todos amigos, mas eu acho que há um clima de coleguismo muito grande no departamento de matemática da UNB, um clima que eu não vejo em outros departamentos. Então, embora sempre haja muitas divergências de ideias quando precisa tomar algum tipo de decisão, de uma maneira geral, eu sempre vejo muito respeito nas pessoas, nas discussões, as discussões, às vezes um pouco longas, mais longas do que eu gostaria, mas elas costumam ser construtivas e costumam ter bons desfechos. E esse clima que eu também sinto, né, aqui, foi muito importante para mim quando eu cheguei aqui, porque eu cheguei muito jovem, né, então eu olhava para os meus colegas, as pessoas que tinham sido meus professores, mas eu sentia em todos eles, e também nos que não tinham sido meus professores, uma disposição em ouvir, sabe? Eu sempre me senti muito ouvido aqui no departamento em todas as instâncias deliberativas, graduação, pós-graduação. Então, você tinha muita liberdade de falar, olha, eu acho que a gente deveria fazer isso, deveria fazer aquilo outro, e isso me parece muito importante, porque a universidade é um lugar que tem muita coisa que precisa mudar, na minha opinião, né? Melhorar as coisas, e você não consegue melhorar sem discutir, sem discutir. E na discussão é importante que você tenha liberdade de falar as coisas, ainda que eventualmente contrariando uma ou outra ideia, o mais importante é que você possa discutir abertamente, né? Então eu olhando para trás, vejo que em muitos momentos aqui no departamento fui convencido pelos colegas de que a minha opinião não era boa, a minha sugestão não era ruim. Em outros momentos pareceu-se que o que eu sugeria era bom, e nesse idas e vindas, eu acho que as coisas estão evoluindo de uma velocidade, às vezes morosa, né, porque a universidade é um transatlântico, né, para virar é difícil, mas acho que essa liberdade em falar, seja se o professor é titular, associado, nunca houve esse tipo de coisa que a gente falava o que a gente achava, fala, né? E eu acho que isso foi muito bom. Isso foi muito bom durante esses anos que eu estive aqui. Mais do que isso meio que me motivava as coisas todas, a participar, né? A me sentir parte do departamento. Então, por conta disso, ocupei aí várias comissões, fui coordenador de graduação, de pós, mas sempre porque entendia que os colegas estavam dispostos a ajudar, né? A ouvir as ideias e tentar evoluir. Então, se eu pudesse destacar, claro, tem todas as outras coisas, né? A pós-graduação muito boa, não sei o quê, mas essas coisas estão escritas aí, qualquer um pode ler e tirar suas próprias conclusões. Então, isso que eu coloco aqui é uma coisa pessoal, né? A minha experiência. Eu acho que o que torna o departamento de matemática um excelente departamento é exatamente essa colaboração e esse grau de tolerância alto que existe entre os colegas todos. Bem, a minha mensagem final, ela começa como um muito obrigado a todas as pessoas que passaram por aqui, né, ao longo desses 60 anos, sejam eles professores, técnicos, estudantes, que construíram essa história. Não teríamos chegado aqui sem eles, naturalmente. Agradeço também aos meus colegas atuais, dizendo que comemorem bastante esses 60 anos, que se sintam parte, né, dessas comemorações, que tenham energias revigoradas para os muitos desafios que nós temos ainda, né? Precisamos melhorar muito aí os nossos cursos de graduação, modernizar para atrair mais gente, né? Formar profissionais mais que possam atuar melhor no, no mercado. E também, falando, eu li recentemente um livro onde o autor falava sobre a longevidade, né? As pessoas têm vivido cada vez mais por conta dos avanços tecnológicos e como que essa longevidade que aumentava cada vez mais ia impactar o futuro
da humanidade, né? Ele dizia, em certa altura, por exemplo, que as pessoas, em algum momento, vão estar vivendo 150, 160 anos, o que vai mudar muitas coisas. Por exemplo, dificilmente você vai ter um cara que fica a vida inteira no mesmo emprego, porque o cara enche o saco, né? É muito tempo, né? Obviamente, eu não vou viver tanto, mas já tenho um tempo razoável de casa aqui no MAT, e durante esse tempo tive que me reinventar às vezes, mudar as coisas para você possa se manter motivado, né? Mas em todo caso, quando esse vídeo aqui me disseram que era para o pessoal do futuro, para eles assistirem, o que eu posso dizer para o pessoal aí do futuro, que quando estivermos comemorando 120 anos, é que em 2022, quando comemorávamos 60, existia pelo menos um professor no departamento de matemática que, na grande maioria dos seus dias, quando acordava e tinha que vir trabalhar, vinha com muita felicidade. Então, eu realmente sou muito feliz de trabalhar aqui no departamento e espero que realmente que todos os meus colegas sejam tão felizes quanto eu. Obrigado, pessoal.